Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é extraordinário como o debate, já tendo passado largas dezenas de minutos, a direita tenha passado ainda à margem do facto político do dia de hoje. Nenhuma única palavra sobre a greve geral. Nós sabemos que ela é enorme por aqueles que participam, mas também pela maioria social que a apoia, por aqueles que desejavam participar, mas porque este governo lhes tirou o emprego não podem participar, mas por aqueles que se juntam, jovens, menos jovens, estudantes, trabalhadores, desempregados, nas manifestações ao longo do dia de hoje. A greve foi massiva nos hospitais, desde Bragança a Montijo, do Fundão a Torres Novas. Aqui em Lisboa, no São José, 90% de greve. No Santo António do Porto, iguais números. Nos transportes, as empresas de transportes pararam o país porque eles sabem que a política do governo está a destruir as empresas de transportes. Nas escolas, nas empresas públicas, nas empresas privadas, na Alta Europa, na Renault de Cacia e em tantas outras, mas nas empresas públicas importantes, como a EPAL, como o Arsenal do Alfeite, empresas que com trabalhadores que são públicos gritaram que o Estado, por este governo, tem uma voz e a voz é contra esta política. Pessoas, trabalhadores, jovens, menos jovens, que pararam hoje porque sabem que parar hoje é andar em frente. Hoje parar é parar com esta política que destrói o futuro e é dar um passo em frente na construção de um futuro com direitos, com salários de jeito, com pensões dignas, pelo trabalho, pelo futuro. Há quem vá diminuir a greve, o Governo já o fez. Curiosamente, a forma que a direita encontrou para diminuir a greve é transformá-la naquele que é o fator ausente deste debate. Ora, aqueles que querem diminuir a greve, que querem achincalhar a greve, têm exatamente nessa política a política da divisão do país. Já tentaram dividir os trabalhadores do público com os trabalhadores do privado, os jovens com os menos jovens, os empregados com os desempregados. E tudo para quê? Para dividir, para reinar, para impor a política de austeridade que está a destruir o país, que está a destruir o trabalho. Quando ontem Pedro Passos Coelho dizia que era preciso trabalho no país, nós percebemos que esse é o cinismo, é a hipocrisia do governo que mais destruiu o trabalho no nosso país. E é por isso, é exatamente por isso que são necessárias políticas alternativas. E é também na greve geral, quando parar é andar em frente, que se diz que são necessárias políticas que não estas que destroem o país. É certo que hoje o Partido Socialista apresentou um conjunto de medidas que nós acompanhamos em grande ponto, com algumas propostas que faremos em debate de especialidade, mas que acreditamos que fazem parte do puzzle que constitui uma solução que é necessária para a economia. São passos nesse sentido. Mas é necessário nós percebermos que um Estado que precisa de ter contas certas, que precisa de pagar a tempo e horas, hoje, como no passado também precisou, é um Estado que não pode ter, sobre setores da economia, como é o setor da restauração, instrumentos de laboratório fiscal. Não é aceitável isso no país e não é aceitável destruir setores da economia com o fanatismo do Estado. E por isso, estas propostas são passos no sentido certo. Passos de propostas que o Bloco de Esquerda já apresentou ainda recente também no Orçamento Retificativo e que o Partido Socialista também acompanhou. Mas é necessário ter a noção clara que estas propostas não são em si só a solução necessária para o país. O país encontra-se mergulhado no fanatismo da austeridade pela mão deste governo. E este governo utiliza a dívida para atacar os povos e utiliza a dívida para justificar a austeridade. Dizia-nos que ia controlar a dívida e ela aí está, mais incontrolável do que nunca. Dizia-nos que ia controlar o déficit e ele aí está, continuando a fugir sempre, todos os anos, às previsões que eram as previsões do governo. Não, a culpa não é do tempo. A culpa é do governo que mete água. E quem mete água é porque segue a política da austeridade. A política da austeridade é que destrói o controlo das contas públicas e é que aumenta a dívida. Mas essa é a mesma política que o Tratado Orçamental está a dizer que vai levar por diante. Por isso, não nos enganemos. As escolhas do país são sobre todos os passos no caminho da solução para a economia que defende os direitos, os salários e as pensões.
mas passam principalmente pelo ataque à dívida, porque só atacando a dívida, renegociando, é que se resgatam os direitos e as pensões. Termino, Sr. Presidente, dizendo que o dia de hoje é histórico. É histórico porque a greve é uma das maiores que nós já conhecemos, mas porque nela se juntam estudantes que, lutando no presente, lutam pelo seu futuro, mas juntam-se também aqueles que, já reformados, ajudaram com o seu trabalho a construir os serviços públicos que hoje temos e que hoje o Governo quer destruir. É pelo passado que construiu este presente que hoje se luta, mas pelo futuro que o Governo teima também em querer roubar aos portugueses. Nós dizemos que hoje o Governo sofreu um abalo e o abalo do dia de hoje vai fazer levar, com outras junções de forças, a alteração desta política. Hoje não é um fim de linha, é um espaço para tomar balanço, para derrubar este Governo. Disse. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carina Oliveira.